Então, aproveitando agora que estamos retomando, vamos começar então a aula, né? Que é a aula sobre o poder da razão, Budi. Então, essa aula a gente vai estar acompanhando, né, um guia completo da Bhagavad Gita com tradução literal por sua divina graça Hridayananda Dasa Goswami, conhecido por seus discípulos como Acharya Deva. Então, parte 7, Yoga, né? Poder da razão, Budi. Então, só para a gente fazer uma introdução, né? Eu gostaria que vocês lembrassem as últimas aulas. Eu gosto de citar isso que dificilmente é citado. Por que ele está falando de mente, né? Na última parte aqui, né? Situada ao lado da alma na escala de poderes. O que ele quer dizer com isso? É mais próximo da alma. Mas por quê? Então, porque o que acontece? Nós, como eu já disse para vocês, nós estamos aqui nesse mundo material e a nossa estadia nesse mundo material, nós somos Bhutas. Lembra que naquela aula dos Bhutas, o que é Bhuta? Bhuta é uma mistura, é um binômio. Esse binômio é formado pelo quê? Pela alma espiritual que saiu do mundo espiritual e entrou para a materialidade, onde predomina a energia inferior de Krishna, que é Maya. E aí quando a alma sai daquele mundo perfeito, absoluto, eterno, maravilhoso, né, onde não existe o erro, onde não existe a morte, onde não existe a ignorância, né, a alma estava lá com Deus, e quando você está no mundo espiritual não há a possibilidade de você não estar em consciência de Deus. Você está o tempo todo em consciência de Deus. Você está o tempo todo consciente absolutamente de tudo. Né? Por quê? Porque a alma é Satitananda Vigraha. O que significa Satitananda Vigraha? Vigraha significa personificação. Sat, Tit, Ananda. Né? Sat, eternidade. Tit, conhecimento. Ananda, bem-aventurança, é pleno de eternidade, de conhecimento e de bem-aventurança. Absolutamente cheio. Isso aí. E o que não tem lá? O que não tem no mundo espiritual? Que a alma tem que vir aqui para experimentar? Mas o que redunda no quê? Na ignorância. O que não tem lá? Ignorância, morte, tristeza, engano. Velhice, doença. Oi? Velhice, doença. Velhice, envelhecimento, né? Oi? Então, no mundo espiritual não existem essas coisas. Não existe. Então, para que a alma vem para o mundo material? Ela vem para o mundo material quando ela deseja desfrutar. Ela vem para o mundo material. Isso. Quando ela vem para o mundo material, fala espiritual? Desculpa. Falei uma coisa, às vezes eu falo isso, eu falo uma coisa e estou pensando em outra. Desculpa. Quando ela vem para o mundo material, é quando ela deseja, de alguma forma, desfrutar da não consciência de Krishna. Quando ela deseja ficar, se alienar da consciência de Krishna. Eu não quero saber que Krishna existe. Eu quero ter minha carreira solo, eu quero fazer as coisas por mim mesmo, eu não quero, nem não quero lembrar dessa situação. E Krishna permite isso. Né? E aí essa coisa de não... Essa coisa de não querer ver o Krishna, não querer ter consciência de Krishna, e a pessoa e a alma espiritual prefere não vê-la e ficar em ignorância disso. Não quero esquecer disso. Não quero esquecer, quero viver uma vida diferente, esquecida de Deus, esquecida do mundo espiritual. Eu quero ter minha carreira solo, fazer as coisas independentemente. Então essa vontade de não ver, isso tem um nome. Isso é um nome. Em latim é invedere. Inveja. A inveja. Então a inveja é a causa da caída da alma no mundo material. Então o Prabhupada explica isso, que a alma ela inveja Deus e cai.
E aí ela entra no mundo material. E aí aqui no mundo material ela se transforma em Bhuta, porque ela forma um binômio. É a alma espiritual mais a energia material, né? E aí formam-se, então você está lá, Karana Sharira, Karana quer dizer fonte, né? A fonte original, a fonte original. Então você sai, tem um corpo de Karana Sharira, você acaba formando na materialidade, né? Sukshma Sharira e Stula Sharira. E esses dois corpos, a intersecção deles formam 5 invólucros, que é o Panchakosha. Eu sempre gosto de falar. Então você desce, aí você perde a bem-aventurança, forma Anandamaya Kosha. Você perde o conhecimento, forma Vijnana Maya Kosha. E aí você fica ignorante, sem a bem-aventurança, você pode... aí surge o falso ego. Totalmente ignorante, esquecido, sem bem-aventurança, sem nada, né? E aí essa camada se chama Manomaya Kosha. E é aí, né, que está o que nós estamos falando aqui. É aí que está Manas, Buddhi, Ahankara. E isso tudo em Titva, substância mental sutil. E aí forma-se o Ahankara, significa falso ego, né? Manas significa a mente cognitiva, aquela mente que vai receber as impressões do mundo exterior, que vai ter os afetos. É a mente que vai ser afetada, né? E Buddhi é a inteligência, que vai querer saber o que faz com aquilo. O que devemos fazer com aquilo? E da onde que vem esses afetos para Manas? Da onde que vem esses afetos? Dos índriyas, que são sentidos sutis, que quando chega, porque daí tem Manomaya Kosha, aí depois você tem Prana Maya Kosha, que é o invólucro da energia sutil, dos pranas, prana, pana, samana, udana, os chakras, kundalini, está tudo aí. E aí também que ficam os sentidos sutis, né? É o corpo das emoções, né? Tanto que Prana Maya Kosha, às vezes na literatura sagrada, também é chamado de Kama Maya Kosha, quer dizer, corpo da luxúria, corpo do sentimento, das sensações, né? Abaixo de Prana Maya Kosha você tem esse corpo aqui, de carne, osso, sangue e nervos, que se chama Annamaya Kosha. Então, o que ele está dizendo aqui? Que nós temos uma hierarquia, né, de poderes, né? Você tem Manas, que recebe as impressões, e Buddhi, que decide o que fazer. E Ahankara, que fala que tudo isso é você que está fazendo. Tá? Eu estou pensando, eu estou desejando, né? E acima deles, o que tem? A alma. Acima disso daí, porque acima disso não tem mais falso ego. Só abaixo disso que existe falso ego. Né? Então, o negócio é daí para baixo. Então, é por isso que ele está falando da escala de uma hierarquia de poderes. Então, Buddha está acima de Manas. Porque Manas só recebe, e aí agora o que eu faço com isso aqui? Né? Aí Buddha dá a orientação. Maharaj, então o corpo grosseiro, aí depois vem o Pranamaya Kosha, que é responsável pelos sentidos, como é que é mesmo? Os sentidos sutis, né? Ele manda essas impressões para a mente, que é Manas, que é cognitiva, ela tem a cognição, ela que percebe que está chegando os sentidos. E aí a Manas vai para Buddhi. Aí Manas chega aquele monte de coisa lá, aquele monte, os afetos. Aquele monte de sensação, encontro com o mundo, e papapá, e aí? O que eu faço com isso? Né? Qual a decisão eu tomar? Né? É Buddha que vai resolver. Entendeu? E ela tem contato com a alma. Buddha tem contato com a alma. Nem sempre. Assim, seria essa a ideia. Né? Seria essa a ideia. Mas o que acontece? Está mais próxima da alma. Está mais próximo. Né? Tanto que Buddha está no meio termo. Ela pode ser influenciada pelo falso ego ou pela alma. Você pode usar a inteligência para fazer coisas pelo falso ego e pode usar a inteligência para fazer coisas pela alma. Mas nós vamos chegar lá ainda, estamos só no comecinho aqui, né? Então entenderam a hierarquia? Já tem alguma pergunta até agora? Não. O que quer dizer com isso? Que o nível de consciência, entendimento do mundo,
fica registrado onde? Em Bud. Em Bud. Entende? É por isso que ele está dizendo aqui que passa de uma vida para outra. Algumas pessoas alegam, em nome das Escrituras, que não existe nada mais na vida, exceto trocar piedade por recompensas materiais. 2,42, 2,43. O yoga, como vida espiritual disciplinada, no entanto, só é possível quando o Budi fica indiferente a apegos materiais e a textos religiosos que promovem materialismo piedoso. 2,52, 53. Desse modo, na luta contra o apego e ilusão, nossa última linha de defesa é Budi. Então o que ele está querendo dizer aqui? Que existem tradições religiosas em que estão ainda num patamar muito falsamente identificados com ele, com o corpo material, com os corpos materiais. E nessas tradições religiosas, espirituais, então existe esse negócio de você fazer uma negociação, né? Ou seja, uma piedade em troca de algum benefício material. Então é tipo assim, eu vou naquela igreja lá, ou eu vou não sei aonde, porque me disseram que lá existe a possibilidade de eu resolver a minha falta de dinheiro, né? Existe a possibilidade de eu resolver a minha carência afetiva, eu conseguir arranjar uma mulher, tá? Eu conseguir arranjar alguém que me apeteça, né? Ou então que eu consiga viajar e ter a glória material, enfim. Então é disso que ele está falando. Estamos agora no coração desse assunto. Nós atingimos aí o coração dessa reflexão de hoje, né? Onde nós vemos que o que nós estamos vendo aqui, né? Ele fala assim: felicidade virtuosa advém quando o Budi encontra serenidade no verdadeiro eu. Então, aí começa, né, a nossa grande reflexão. Por quê? Porque Budi é a inteligência, é a capacidade de reflexão que só existe na forma humana de vida. Nós já falamos isso, mas é muito bom sempre bater nessa tecla. E hoje o assunto é sobre isso. Tá? Então o que acontece? Os animais. Né? Os animais, eles vivem pelo instinto. Vivem no instinto. O instinto resolve a vida de um animal. O animal, na última aula, inclusive, eu acho que até falei sobre isso, que o animal não precisa ficar buscando, refletindo qual a melhor forma de conviver, né? Não precisa ficar pensando em como construir sua casa, não é verdade? Eu até falei da abelha lá, que a abelha forma um hexágono, né? E que na época como chama lá, que fez do Egito lá, como chama? Os faraós. Tempo dos faraós, a abelha já fazia casinha assim, hoje ela faz casinha assim, amanhã ela vai fazer casinha assim. Você não, né? Você já fez um puxadinho, já pintou sua casa várias vezes, já mudou todos os móveis dentro, já derrubou a casa, já fez outro, vendeu a casa, alugou em outro lugar. Você não está preso a isso, né? Você pode até morar na rua, não tem casa nenhuma, você se vira, né? Os animais não têm essa possibilidade. Animais só fazem aquilo para o qual eles estão prontos para fazer. E o que dá isso? O que fornece aos animais essa possibilidade? O instinto, né? Então o instinto resolve a vida do animal, que é baseado simplesmente em maximizar o prazer e minimizar a dor, né? Maximizar prazer, minimizar a dor, né? E você? Você é assim? Né? Maximizar o prazer, minimizar a dor? Apesar dos meios de comunicação hoje em dia, do consumismo aí, estarem dizendo isso,
né? Consuma, satisfaça os desejos, né? Liberdade é satisfazer os desejos, né? Felicidade é o prazer sensorial, né? Todos esses conceitos distorcidos. E você percebe o quê? Que não pode ser. Por que não pode ser? Porque você vai lá, come uma coisa gostosa, sai com um monte de parceiros aí, né? Para atividades lúdicas sexuais, né? Para qualquer outra coisa, né? Enche a cara de álcool, usa drogas, né? E quando você menos esperar, a sua vida acabou. E aí? Né? Aí você percebe o seguinte, que na natureza não tem nada à toa. Não tem nada à toa na natureza. Né? Você olha pro bicho preguiça, qual que é o bicho preguiça? Você olha para ele, a vida dele, o que predomina no bicho preguiça? A preguiça, né? É a lerdeza, a calma, aquele negócio. Você olha para o peixe, qual que é do peixe? É nadar, né? Você olha para a formiga, qual que é da formiga? Trabalhar, né? E aí você olha para o ser humano, o que predomina, né? Qual a característica marcante da forma humana de vida? Né? Qual que é a característica marcante? Desfrutar. Não é desfrutar, não. A característica marcante do ser humano é a capacidade de pensar. É difícil pensar assim. Mas já vou te mostrar isso agora. É justamente nisso que eu estou falando. Então por que a gente não é que nem um animal? Que é só maximizar o prazer e diminuir a dor. Por que isso não resolve com a gente? Porque você tem uma estrondosa, né? uma pavorosa capacidade de pensar, de refletir, que constrói foguete, que faz filosofia, que faz política. Né? É claro que muita gente não desenvolve isso, está atrofiado na pessoa. A pessoa não desenvolveu. Mas que nós temos essa possibilidade. Está entendendo? E aí o que você percebe? O diferencial do ser humano é esse. Não é maximizar prazer e diminuir a dor, mas sim usar good. E outra coisa, a forma humana não é vocacionada para o desfrute do prazer sensorial. Né? Se fosse desfrutar prazer sensorial, eu não teria inteligência. Porque a inteligência bud atrapalha o desfrute sensorial. A inteligência bud atrapalha o desfrute sensorial. E como é que você pode me afirmar isso? É muito simples. Você está aí, um dia você quer desfrutar o sentido, o que o pessoal faz? Já toma logo um porre. Vamos relaxar, né? Vamos desfrutar o sentido, né? Então, o que você faz? Não porre. Por quê? Porque o álcool diminui a capacidade de pensar. Você para de pensar aí vai que nem os animais, entendeu? Aí os sentidos correm solto, né? Aí sim você começa a se igualar a um animal. E aí você começa a desfrutar, né? Só que tem um problema, né? O animal está sempre, né, no instinto, né? Ele não vai voltar a si, o instinto resolve para ele. Você não. Você toma uma bebedeira, né? E aí paquera quem não podia ser paquerado, fala o que não podia ser falado, vai dirigir quando não deveria dirigir, né? E faz um monte de besteira. E aí depois que passa a bebedeira, o cara põe a mão na boca, por que eu fiz isso? Onde eu estava com a cabeça? Por quê? Aí você se arrepende, porque não usou a capacidade pensante. Então é uma situação difícil, né? Porque parece incompatível. Eu quero desfrutar o sentido, só que para desfrutar o sentido eu tenho que apagar a inteligência. Só que a forma humana foi feita para você usar a inteligência. Tanto que em sânscrito, eu sempre canso de dizer, eu nunca canso de dizer que a palavra manu significa mente. Ser pensante. Não é ser desfrutante, é ser pensante. Né? E o corpo dos animais é diferente do nosso corpo. Por quê? Porque eu já falei, né? Eu sou biólogo, né? Eu sei que os animais, cachorro, gato, leão, né? Esse bicho aí, pássaro, eles têm uma capacidade de olfato muito superior que a nossa.
Eles sentem cheiros que você jamais vai sentir. Eles são capazes de ouvir muito bem. Eles são capazes de copular assim, de uma forma que você nunca vai conseguir fazer igual. Então, no corpo animal, na forma do animal, o desfrute é maximizar o prazer e minimizar a dor. Na forma humana não dá. Porque você não se permite. Simplesmente por causa disso. Você não se permite muito mais coisa do que você se permite. Lembra que na última aula, acho que foi aqui que eu falei, na última aula, que os jovens saem na rua, eu estou lá onde eu dava aula, lá, o cara sai na rua, sai ali da escola, tem mulheres, tem rapazes, o cara tem que se controlar, não vai agarrar a menina ali, não vai pegar as coisas na lanchonete, não vai, vai ter que ser respeitoso. O cara pisou no pé dele, ele engole o negócio. Por quê? Porque ele está pensando. Então o cara está lá assim, todo de boa, chega uma unidade biológica do sexo que te atrai, e a pessoa fica inclinada a se apoderar daquilo. Mas o que você faz? Não vou fazer. Por quê? Porque eu já tenho uma mulher, eu já estou envolvido com outra pessoa, ou a outra aí já está com um namorado, sei lá o que, pois não. Eu fiquei com dúvida agora, deveríamos negar o prazer ou controlá-lo então? Aí que tá, não é negar o prazer, mas nós vamos chegar lá, eu vou falar isso aí. Se aguenta mais um pouquinho, nós vamos responder essa pergunta. Então, como eu estava dizendo, você não encontra, você não se sente bem para usufruir o prazer, o gozo dos sentidos, como os animais o fazem. Porque os animais são regidos simplesmente pelo instinto. Nós temos um instinto, mas nosso instinto é muito pequeno, diminuto, ele é apequenado na forma humana, não resolve nossa vida, e a gente tem que fazer o que para resolver nossos problemas? Pensar. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou fazer o abacaxi da minha vida? Como é que eu vou descascar esse abacaxi? Não está escrito em lugar nenhum. E aí a gente tem que resolver, E aí você tem que lançar a mão de Budi. Você pode observar que a vaca, ela morre de fome, mas ela não vai comer um bife que está do lado dela, um pedaço de carne. O leão morre de fome e não vai comer a grama, nem comer arroz. E o ser humano? O ser humano dá um jeito. Se não tiver isso, vai aquilo outro, o que tem por dentro, ele vai investigar e vai atrás. Não é verdade? Animais não, os animais fazem o que o instinto manda. Está ali, morre do lado, às vezes uma alternativa até possível, mas ele não sabe averiguar isso. Então, tendo entendido isso, que essa que é o grande chama da forma humana, é a capacidade pensante, é Budi, que é desenvolvida no ser humano. Ela é desenvolvida no ser humano, e ela pode fazer com que você faça uma coisa que as outras formas de vida não podem fazer, que é ir na contramão do desejo. Aí vem aquela velha pergunta: o que é o desejo? Aí eu volto a falar novamente. Os corpos materiais não existem por si mesmos, Eles precisam ser constantemente reabastecidos. Então agora eu bebi água, Por que eu bebi água? Porque faltou líquido. Então faltou líquido, meu cérebro interpreta aquilo com um desejo de beber água. Faltou glicose, o meu cérebro vai me mandar uma mensagem por hormonal, alguma coisa, me aparece na mente o quê? O desejo de comer. Eu vejo um ser da mesma espécie que eu, de outra, assim, que me atrai, e aí eu posso despertar o desejo sexual. Aí são os hormônios que são jogados no meu sangue, E tudo isso vem do corpo, vem dos corpos.
Aí você pergunta, pô, que nem na última aula eu estava explicando, pô, mas eu não quero só comer, beber, dormir, né, e ter namorada, né? Eu quero ter um casarão, né? Eu quero ter um carrão, quero, né, mostrar para todo mundo que eu estou bem, que eu estou legal, que é isso aí que é da hora. E aí lembra que eu expliquei que o falso ego, ele tenta imitar, o mundo material é uma cópia do mundo espiritual, só que distorcido, manchado, borrado, né? Se a gente tem um corpo lá, né, um verdadeiro eu, aqui a gente tem um falso eu, né? E se esse eu lá verdadeiro ele é pleno, esse aqui não está pleno, ele precisa ficar pleno. E para ele ficar pleno, ele vai buscar o quê? Tudo que pode deixar ele com as 6 opulências. Que são? Beleza, conhecimento, fama, força, renúncia e riqueza. Então todas essas opulências que a gente tem também, Deus tem isso aí no grau máximo, né? A alma espiritual é igual a Deus em qualidade, mas é diferente em quantidade, a gente também tem, né? Então a alma tem essas opulências. E o falso não. Então ele tenta fazer o quê? Copiar até isso aí, como? Catando do mundo material. O que é? O que vai fazer eu ter fama? O que vai fazer eu ter glória, força, beleza? E pá, é isso que eu quero, é o desejo. Pois não. Prabhu, por gentileza, o corpo, o Annamaya Kosha, ele é mantido pela alimentação. Sim. E os outros corpos materiais sutis, eles também têm necessidade de ser mantidos. São mantidos com esses desejos egoístas. Assim, não sei se convém perguntar, mas o Pranamaya Kosha, ou mesmo esses outros corpos sutis, o que alimenta esses corpos sutis? É o falso ego. O Pranamaya Kosha é apenas uma extensão, é onde estão vamos dizer, os nervos, é por onde tem a sensação, os índrias. Uhum. Os índrias do falso ego, por onde que ele percebe, onde que acontece o encontro com o mundo? É aqui embaixo. Né? E como é que chega a impressão lá nele? Pelos índrias, pelos sentidos. Né? E nesse corpo astral, né? Porque assim, o cara quando morre, né? Eu estava explicando, acho que aqui, né? No final de aula, que quando o cara morre, nas outras religiões o pessoal até fala, você vai para o mundo espiritual. E o que a gente fala aqui? Não, você não vai para o mundo espiritual algum. Quando você morre, você vai para o mundo material sutil. O cara continua dentro do mundo material. Né? Então, existem 8 milhões e 400 mil tipos de corpos materiais que você pode ter. Né? Mas para não perder, já está quase perdendo a pergunta, né? Então o que acontece? Então esse Pranamaya Kosha, que também às vezes é chamado de Kama Maya Kosha, você está entendendo? É onde estão os sentidos sutis. Né? E aí quando você perde a Maya Kosha, lembra que eu falei até do filme do Ghost, né? Que o cara ele não foi nem para os mundos celestiais, materiais, nem foi para os mundos infernais, materiais, sutis. Né? Ele ficou aqui, no mundo sutil, né? Material sutil. Né? E aí o que acontecia? Ele conseguia sentir as coisas, ele percebia. Até eu falei para vocês que quando um ser que está nesse estado vai para o inferno, e lá ele é torturado e não morre, porque ele não tem mais corpo físico para morrer, mas ele tem as sensações, ele tem as terminações dos índrias. Então ele é castigado, lá é torturado, ele não morre, né? Não morre, não tem o que morrer, e fica sofrendo, né? E até que ele como dizem os católicos, é purgado, né? Purgatório, né? E aí ele sai de lá, né? Sai dessa situação. Que é uma das possibilidades depois da morte. Aí nós não vamos falar de morte hoje, mas só uma coisa en passant sobre o tema, né? Então, o que as outras religiões chamam de espiritual, nós chamamos de material sutil. Então tem várias. Você quer mais uma pergunta? Desculpa, não ficou muito claro. A energia do Annamaya Kosha vem da comida. A energia do Pranamaya Kosha vem do falso ego. O falso ego, ele é como se alimentasse o Pranamaya Kosha. E depois do Pranamaya Kosha vem o...
É o falso ego. E de onde que ele tira a energia para o próprio sustento? Então, aí que tá. A consciência é da alma. Entendi. A consciência é que dá ânima para todos os corpos. Né? Então, lembra que eu falei que Buda é um binômio entre alma e materialidade? Né? O que dá o tchan do negócio é a alma. Só que quando ela chega aqui, ela perde a bem-aventurança, a inteligência, ela fica ignorante, e aí surge o falso ego. E aí nesse falso ego, ela tem energia, assim, ela tem o ânima da alma, mas está falsamente identificada com o quê? Com a materialidade, porque ela está em ignorância. Ela está dentro dos domínios de Maya, que é essa energia inferior de Krishna, que lhe tira toda a possibilidade de discernimento sobre essas questões. Né? E então... E Prana Maya-kosha então não morre? Não morre. Quem morre é só o Ana Maya-kosha. Nossa, esqueceu bastante, muito agradecido. É só Ana Maya-kosha. Tá? Quer dizer que a alma não conserva sua bem-aventurança, nada, ela fica ignorante também. Eu achei que essa bem-aventurança fica presa em Ananda Maya-kosha. a alma fica na ignorância também. Você vai entender. Sabe quando a gente fala que a alma está se condicionando? Nós somos almas condicionadas. O que é esse condicionamento? É a formada desses invólucros. São 5 invólucros que formam, né? Que vão condicionando você ao quê? A materialidade. Tirando você do estado de plena Satitananda para o estado de extrema ignorância. Né? E aí quando você está ignorante, é óbvio que você vai sofrer. Né? Não tem como não sofrer estando ignorante. Né? Por quê? Porque daí quando você está na materialidade surgem os 4 defeitos da alma condicionada, que é você erra, os sentidos são limitados, tendência a enganar e ser enganado, e por causa disso tudo você está em ilusão. Então você faz um monte de equívocos, né, e tal. E além disso, existem as 3 formas de misérias da existência material, né, que é a Adibáltica Klesha, né, que é o mal que o eu, o falso ego, né, o corpo material faz para si mesmo, né, através de erros, de decisões, através de doenças genéticas, né, de malformação do corpo. Isso tudo é forma de miséria que você adquire de Adibáltica Klesha. Né? Depois você tem as misérias, né, que as outras entidades vivas causam para você. Né? Lembra que até que eu falei que você pega o metrô às 6 horas da tarde, é extremamente lotado, né? Um pisa no pé do outro, né? Aquela coisa toda e pá. E por último, o último tipo de miséria, que é o mal que a natureza causa para todo mundo, que é a Advaita Klesha. Então, aqui não tem jeito. Aqui o negócio é sofrer, entendeu? Vida material, seja desde a bactéria até o semideus, né? Pega Ganesha, pega aí Sarasvati, estão sofrendo. Né? Por quê? Porque estão em ignorância, porque não são espirituais. Ah, mas os deuses não são espirituais. Não são espirituais. Eles são materiais sutis. Eles não estão mesmo com a plataforma que a gente, mas eles são materiais. Né? Lembra que a gente viu no Bhagavad Gita que Krishna fala que Arjuna vê, né, no corpo, no Viratrūpa, que os deuses estão entrando, sendo engolidos pela língua de fogo de Krishna, estão em desespero lá e papapá, né? Você imagina, eles estão em sofrimento, estão em ignorância. Eles só são muito mais avançados que a gente. Isso não garante que o cara esteja livre de ignorância. Então você pega, por exemplo, você comparado a uma formiga, você é um deus perto da formiga. Mas você continua cheio de ignorância. Assim como nós, perto dos deuses, a gente é uma formiga perto deles. Mas eles também estão cheios de ignorância, sofrendo. Então, voltando para o nosso caso.
voltando para o nosso caso. Quer dizer que a alma fica condicionada também a todos esses modos, o Budi era a razão. A alma fica falsamente identificada com o falso ego. O Budi, a razão, como é que consegue se manter incólume dentro desse quadro? Porque como é que ela vai saber escolher bem se a alma está indo? Boa pergunta, boa pergunta. Eu não sei se eu já li aqui. Já faz tanto tempo que eu estou falando que eu já perdi aqui no fio da meia. Vamos ler aqui também. Olha só, vou ler de novo. Mas a luxúria pode infectar nossa razão e encobrir a consciência. 339. Os modos da paixão e da escuridão corrompem Budi, ou seja, tamas e rajas corrompem Budi. Corrompem Budi, né? 18, 31, 32. Em paixão, ou seja, em Raja Guna, quando você tem predomínio de Raja Guna, o modo da paixão na mente, né? Budi mensura imprecisamente o que é e não é moral, o que é e não é dever. Em escuridão, em tamas, Budi, a inteligência, entende tudo ao contrário, considerando o imoral como sendo moral. 1832. Então, qual que é o negócio? A gente vem na forma humana e na forma humana você não consegue. Você começa a perceber que o gozo dos sentidos não é o que rege a sua vida. Sua vida é regida pela inteligência, porque você não pode fazer tudo o que você deseja, né? Você tem que parar para pensar. Nossa, isso não vou poder fazer agora, isso não vou poder, que vai me dar certo. Eu vou me ferrar se eu fizer aquilo, ou isso é legal se eu fizer, né? Então aqui está dizendo o quê? Que quando você está com a mente em Sattva Guna, essa capacidade reflexiva, ela é muito lúcida. Ou seja, quando o cara é um Brahmana, né, está com a vida espiritual em dia, o que diz aqui? Que o Budi dele deve estar muito lúcido. E o cara vai enxergar claramente, né, o que é correto, o que é errado. Portanto, a alma também começa a adquirir suas potências iniciais. Aí o que acontece? Budi é influenciado pela alma. Aí a alma pega a rédea de Budi. Já não é mais o falso ego. Enquanto você está identificado com o falso ego, é o que eu estou falando aqui, né? Quando você está em tamas, né? O Budi está lá sendo com as rédeas, né, do falso ego em tamas. Não sabe, acha tudo errado, acha que o que é bom é mal, o que é mal é bom. Quebra a cara de primeira. Né? Quando o cara está no Rajas, ele não sabe ao certo, está meio perdido. Está perdido, ainda não. Será que é isso mesmo? Fica lá essa é a característica de Raja Guna. No Sattva Guna não, no Sattva Guna o cara já começa a ter uma lucidez maior. É nessa condição, por exemplo, que os grandes filósofos, muitos grandes filósofos começaram a pensar e achar várias coisas. E o devoto? O devoto já está enxuto assado. Né? Ele já não é mais, a alma dentro dele já está desabrochando de tal forma que a alma pegou as rédeas de Budi. E o que significa isso no dia a dia? O que significa isso no dia a dia? Então lembre-se que você pode. Lembra que eu estava comentando, eu não cheguei a falar aqui hoje, mas vou falar agora. Os animais, por exemplo, eles não param para pensar, né? Eles simplesmente realizam instintivamente os desejos. Né? Tem comida, ele come, tem uma cama macia, ele está com sono, ele dorme, né? Tem uma fêmea no cio, ele está ali, é disponível, ele acasala, né? Enfim, está com sede, ele bebe, né? Você não, você tem a possibilidade de ir até na contramão do desejo. Eu estou morrendo de fome, eu desejo comer, mas eu não vou comer, porque hoje eu vou fazer jejum. Porque hoje, fazer jejum até você tem uma inspiração nobre por trás. Mas você poderia ter uma outra inspiração. Eu não vou comer porque eu quero emagrecer.
essa possibilidade de ir na contramão do instinto, né? Essa possibilidade é Budi que possibilita. Quando você para pensar, fala assim, não, desejo, você está aí, não está aí desejo? Estou aqui. Então, mas é o seguinte, ó, não vou deixar você ser realizado. Então eu tenho um desejo, que é comer, e tenho a Budi me falando que eu não devo comer. Isso é chamado de vontade. Então até que eu dei o exemplo que você está... eu estou com desejo de tomar um suco de laranja, estou com vontade de tomar um suco de laranja. Aqui hoje, não, nós não vamos falar assim. Aqui hoje nós vamos falar, você está com desejo, não com vontade de tomar um suco de laranja. Para não confundir uma coisa da outra. E quando esse Budi você está em saco agulha, está começando a virar devoto, está se tornando devoto, e a sua inspiração é divina, é da alma, você está entendendo? Essa vontade é a vontade da alma. Você está entendendo? Nossa, aí é uma transformação total. Aquele negócio, não, eu não vou comer hoje, tá? Porque hoje é de jejum, mercados, né? Que nem foi no sábado passado, né? Hoje eu vou fazer jejum, ou hoje eu vou ficar, né? Não vou dormir. Então é Budi sendo influenciado pela alma. A alma pegou as rédeas de Budi, né? E aí usou a inteligência para quê? Para realizar a alma. Usou a inteligência para fazer a vontade da alma e não a vontade do corpo. Pô, mas e aí? Eu tenho que negar os desejos? Eu tenho que dizer não sempre para o desejo? Eu tenho que reprimi-lo? Não é assim. Mas existe uma outra possibilidade, que é assim. Eu sei que o meu corpo precisa de água, eu sei que o meu corpo precisa de comida, eu sei que ele precisa dormir, eu sei que a gente precisa se reproduzir para manter a espécie humana na face da Terra, né? Eu sei que a forma humana de vida é importante, nós precisamos ter, né, gente nascendo aí, tal. Porém, como é que eu faço isso? Como é que o devoto faz isso? Quando ele começa a entrar naquela vida em que ele começa a despertar a consciência de Krishna, despertar a consciência de Krishna. E o que é despertar a consciência de Krishna? Falando, eu entrei para isso? Não é isso. Despertar a consciência de Krishna é despertar o seu estado de alma. Alma espiritual, voltar a ser o que você já era. Uma alma. Você começa a descolar sua consciência da materialidade e começa a ver as coisas pelo prisma, né? Pela perspectiva da alma espiritual. E quando você começa a fazer isso, né? Então, nesse momento é que é dito que você está agindo pela vontade da alma. Só uma dúvida. Pois não. Se a alma é condicionada, como é que ela Está condicionada, não é? Está. Como é que ela volta ao seu estado de não condicionamento? Assim. Exatamente aí. A relação do Budi. É exatamente isso que Krishna fala aqui. Exatamente isso que Krishna fala aqui. Você está entendendo? Na Bhagavad Gita. Na Bhagavad Gita, Krishna fala aqui, quer ver? Aqui, cadê? A felicidade virtuosa advém quando o Budi encontra serenidade no verdadeiro eu. O que é esse verdadeiro eu? A alma espiritual. Isso está em 1837. Depende de Budi, essa alma se descondicionar e voltar à sua condição original? Budi é a chave do negócio. Ou ele está servindo o falso ego, ou ele está servindo a alma. Quando você usa Budi para servir o falso ego, você faz de tudo, menos a liberação para qual esse corpo pode. Aí você inventa álcool, drogas, faz tudo isso. Você faz aí o que você vê no mundão. Né? Você dá uma volta na Avenida Paulista aí, toda essa coisa é baseada na cultura corpórea, do desfrute dos desejos. Ninguém está lembrando que é uma alma espiritual quando fez esse mundo aí. Você está entendendo? Então você usa a inteligência para quê? Para fermentar a coisa lá, fazer álcool, para você ficar muito louco, para soltar os... Você faz arma para matar os outros, né? Você desenvolve formas de manter os outros na ignorância para você manipular eles, você está entendendo?
para usar os outros de capacho, enfim, você humilha os outros, explora os outros, você acaba usando a inteligência porque do falso ego. E aí lembra que a gente conversou? Qual o atributo no ser humano que é bom em si mesmo? O que faz a bondade ser boa? O que faz a generosidade ser generosa? O que realmente é bom em si mesmo no ser humano? E qual que foi a conclusão? Você lembra disso aí? E o que era? A consciência de Krishna. Por quê? Porque você fala, bom, mas e a força? A força não é um atributo bom em si mesmo? Não. Eu posso fazer um monte de burrada com a força. Posso bater nos outros, escravizar os outros. E a inteligência? Não, posso inventar 1000 artimanhas aqui para prender vocês, escravizar vocês mentalmente. Posso inventar armas de destruição em massa. Posso fazer um monte de besteira com a inteligência. E a beleza? Nossa, beleza então, a beleza fala, normalmente as pessoas muito belas costumam ser cruéis, elas te seduzem, te usam e às vezes te jogam fora, isso é tão comum, e assim vai. E aí você fica pensando, então qual atributo? Aí a gente falou, qual atributo que é bom em si mesmo? A consciência de Krishna. Por quê? Porque a força que tem por trás a consciência de Krishna, ou seja, a sua consciência de alma, e a alma faz o que? Realiza o desejo do Supremo. A alma é o que te põe em contato com Deus. Quando a alma desabrocha, ou seja, você ganha a consciência de Krishna. Por isso que eu estou dizendo que consciência de Krishna é o desabrochar da alma, que está condicionada. E na medida que você vai tendo consciência de Krishna, a alma vai deixando de ser condicionada e vai se tornando liberada. E é por isso que os grandes devotos chamam eles do quê? De alma liberada. Porque está descolado da materialidade. Entende? Quer dizer que a alma volta à sua condição original pela consciência de Deus, não pela ação de Buddha por si mesmo. Não, Buddha é a ferramenta que você usa. Se você usar Buddha para gozar os sentidos, é aquela velha história, a mente é a melhor amiga ou a melhor inimiga. Se eu usar Buddha a serviço do falso ego, nossa, você vai perder a forma humana. Você vai perder a forma humana. Por quê? Porque se você achar que o tchan da vida é o desfruto dos sentidos, na próxima vida você não vem na forma humana. Você vem na forma do quê? Do animal. Aí você vem, aí Krishna fala, você quer desfrutar os sentidos? Já quero. Então volta para a forma animal. Vai lá, volta na forma animal, aí você desfruta o sentido, aí vai sofre que nem isso aqui, mas desfruta os sentidos. E aí quando você está na forma humana, Manu, ser pensante, qual que é? É pensar, arranjar, é refletir. Então não há que se pensar que consciência de Krishna é uma emotividade. Prabhupada sempre falou, que a emoção e a razão tem que estar equilibrada. Você não pode ser só emotivo, você tem que ser racional. Por quê? Porque a alma é assim. A alma é Sat Chit Ananda. O que é Chit Ananda? Conhecimento e bem-aventurança. Racionalidade, conhecimento e desfrute. As duas coisas. A alma nossa já tem essas duas coisas. Precisamos equilibrar. Não é nem ser racional, como somos como robôs, nem ser emotivos, bobos, que por qualquer coisinha se perdem. E isso é um grande entendimento que deve ser feito, uma conclusão que a gente deve chegar. Por quê? Porque, em geral, as pessoas religiosas se transformam muito em sentimentalistas. Um religioso é um sentimentalista. Por que é um sentimentalista? Porque ele tem uma crença. Não, eu tenho uma crença, uma fé, uma crença. Eu gosto de acreditar na fada do nariz roxo,
que ela, quando a gente reza para ela realiza os nossos desejos. E realizo, já vi, já aconteceu, né? Eu já rezei para ela, mas existe evidência? Não, não existe, mas é minha fé, é minha fé. E o conhecimento? O conhecimento é diferente. Nós aqui, a gente nunca fala que a fé fé védica. Nós estamos na fé védica, nós estamos no conhecimento védico. Qual a diferença de conhecimento para a crença? A simples crença. A crença é aquilo que você gosta de acreditar que é verdade. Aquilo que está nos afetos. Nossa, adoro, me sinto muito bem acreditando na fada do nariz roxo. É um negócio que eu gosto, cara. Né, tal. E o conhecimento? O conhecimento é um tipo de crença, só que é justificado racionalmente. Então o que acontece? Krishna, ele explica, né? As escrituras eles explicam as coisas, né? Você começa a entender racionalmente, fundamentar o negócio, né? De forma que ele fique consistente. Você está entendendo? E aí quando fica consistente, você não tem medo de que questionem a sua fé. Quando você tem consistência racional no que você está falando, você não precisa se esquivar da racionalidade, fugir. É aquela velha história, é o dogmatismo. Quando você mata a racionalidade, isso vira um dogma. A fé se transforma num dogma. E quando a fé se transforma num dogma, você corre o risco de cair no fanatismo. Porque um fanático, ele não busca a verdade. Eu sempre falo isso também. Os fanáticos não estão em busca da verdade. Senta aí. Senta aí, Sandra. Dá para escutar aí? Tá bom. Então, como eu estava dizendo para você, o fanático ele não está buscando conhecimento, não está buscando a verdade. Ele está buscando defender uma crença. Eu acredito nisso, tá? E ninguém vai me fazer a não acreditar nisso. Né? Então, o que ele faz? Ele não quer buscar a verdade, ele quer defender uma crença. Mas você não quer saber se essa crença é verdade ou não? Não, não quero. Eu quero só defendê-la. Defender do quê? Do questionamento. Então, eu não me permito fazer perguntas sobre essa crença e não permito que ninguém ao meu redor faça perguntas a essa crença. Por quê? Porque eu me baseei a minha vida nesse troço aqui, é muito cômodo, porque o grande problema está todo na angústia, né? Que você sente quando você tem que refletir. Porque quando você reflete, você tem que tomar decisões. E na hora que você tem que tomar decisão, você é angustiado. Então, se eu não tiver que refletir sobre a minha crença, eu não vou estar angustiado, eu vou ficar bem. Eu me sinto mais tranquilo. Né? Já me falaram que isso aqui é o certo, é o que eu passava, mas você não vai averiguar? Não vou. Por quê? Porque se ele averiguar, vai que não é. Vai que ele começa a perceber que isso aqui está cheio de falhas na racionalidade e que provavelmente é tudo uma besteira. Nossa, eu vou ter que todo esse tempo eu perdi meu tempo com isso aí, sabe? Nossa, é muito chato ter que largar a mão disso aí, né? Então eu não quero perder esse tempo, eu quero validar esse tempo, então eu não questiono. E o cara que questiona, pode ser que ele faça esse questionamento, e pode ser que ele observe que realmente é falho e ele perca a fé. Então, um virou fanático e permaneceu na fé. E o outro não virou fanático, mas pode ser que perca a fé. Saia do negócio, né? Então, isso que é o ruim de você estar numa crença. Ter uma crença por ter uma crença. Mas vem cá, mas eu já tive provas de que a minha fé é verdadeira, porque eu orei para a fada do nariz roxo, né? E eu tive a resposta da minha oração. Né? Aí você lembra que Krishna já falou sobre isso também no Bhagavad Gita. Arjuna pergunta para Krishna: e aí, Krishna?
E aquelas pessoas que adoram outros deuses que não você? E aí o que ele responde? Se eles adoram esses deuses, né, com verdadeira convicção, sinceridade, e com amor verdadeiro, estão adorando simplesmente a mim, só que da forma errada. Né? Em outro momento também Krishna fala que ele que aferrenha a pessoa nessa fé. Ele que, se a pessoa começa a acreditar num determinado Deus, em determinada crença, né? Quem aferrenha cara naquela fé é Krishna. Então você acredita na fada do nariz roxo lá, né? E aí começa, é Krishna que está te dando as bênçãos. Né? Apesar daquilo nada ser realmente uma verdade em si mesmo, mas no fundo é atendido. Por isso que todas as religiões, né, você costuma ter resultado. Né? Todos eles falam, esse sarou da cegueira, aquele lá ficou rico. Né? Krishna explica isso na Bhagavad Gita. Só que não tem um problema aí. Né? Isso é pouco. Para o começo do galgar espiritual, pode ser que isso te resolva a situação. É que nem uma criança. A criança, quando é pequenininha, você fala do Papai Noel, né? Existe o Papai Noel entrega presente no final do ano. Então, no final do ano você sabe como é que é isso. E a criança começa a acreditar no Papai Noel, escreve carta para o Papai Noel, né? E tudo mais. Mas quem dá o presente é uma outra pessoa, não é o Papai Noel. Mas passa por. Né? E aí quando essa criança cresce em consciência, ela percebe, ela fala, não pode ser. Tem algo errado nessa história. Quando ela começa a ser mais racional e mais questionadora, mais reflexiva, ela chega e fala assim, mas peraí, tem alguma coisa errada, esse Papai Noel não existe, né? Né? Ou então descobre alguma outra coisa, mas aí percebe. É a mesma coisa essa situação. Tá? Então, capite? Ainda tem uma dúvida. Fala. Que eu não entendi como é que a alma deixa de ser condicionada. Porque ela vem aqui, ela fica condicionada. Sim, fica condicionada. Como é que E ela começa a deixar de ser condicionada justamente nesse momento. Quando você começa a se tornar um devoto. Está se tornando um devoto. O devoto, o que ele faz? Ele serve ao Senhor Supremo. E aí ele começa a servir o Senhor Supremo, ele começa a agir em Karma Yoga. O que é agir em Karma Yoga? É agir de forma que não gere karma. Não vai gerar karma. Acabamos de ler isso aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Com buddhi pura, vemos como agir sem incorrer em karma. Com buddhi pura. Ou seja, que não está contaminado pelos modos da materialidade. Quando você começa a transcender, entrar em Shuddha Sattva, né, através dos processos, os 9 processos de devoção, fazem isso. Começam a te purificar e a tua buddhi, né? E aí o que acontece? Você começa a não enredar mais. Então aí você não tem mais karma, destrói o karma que tinha, não gera mais karma. Você está preso no ciclo de Sansara. O que te segura no ciclo de Sansara? Ou é o karma bom, ou é o karma ruim. Se você não tem mais nem karma nem ruim nem bom, é o que te segura no ciclo de Sansara? Mais nada. Você sai fora do ciclo de Sansara, que é o ciclo de nascimentos e mortes, dentro do mundo material, né? Em diversos lugares do mundo material. Isso estando vivo. Né? Estando vivo, fora do Sansara. A alma está viva, a alma sempre está viva, ela nunca morre, né? Ela nunca vai deixar de existir. Krishna fala isso. Nunca houve um tempo em que você deixou de existir, nem haverá no futuro um dia que você deixará de existir. A alma é eterna, não pode ser quebrada, não pode ser queimada, não pode ser rasgada, não pode ser nada, né? Então Krishna também falou isso aí. Capite? Pois é. Tá bom. Então, se eu entendi mais ou menos, é assim. Annamaya Kosha, por exemplo, eu preciso de água. Aí, água, alimento, sono. Assim, só assim, água como exemplo. Eu estou com pouca água no meu organismo. Aí o Pranamaya Kosha, ele, por meio dos sentidos, fala, ó, tem alguma coisa aí e tal, tá precisando de água. Não é bem assim. Nesse caso, o seu corpo já diz o teu cérebro, nem chega em manos. Já aqui no teu cérebro, já forma o desejo. Porque é desejo desse corpo aí.
Não é o Pranamaya Kosha que leva para Manamaya Kosha que leva... Ele pode até levar isso aí, mas aonde você vai resolver isso é em Anamaya Kosha mesmo. Entendi. Né? Então, lembra-se que os desejos só existem na Falta. Desejo só existe na falta. Né? Então, os desejos corporais do corpo grosseiro, né? É só na falta daquela. Esses desejos são celulares, cara. Tá vendo? É desejo aqui, hormonal, celular. É diferente do desejo de ter um carrão, de ter uma casa enorme. É outra classe de desejo. Então, esse desejo de Anamaya Kosha, a comida, de dormir, né, do popular, isso daí tem a ver com Anamaya Kosha. Agora, o desejo de ter um carro, posição social, né, querer ter as 6 opulências, né, isso não está no seu corpo grosseiro, não dizia nada disso. O que precisa? O seu corpo sutil. Sabe? Sua Manamaya Kosha, nas humanas, seu arranca, né? Seu Buda, forma um falso ego, e quer ser igual à alma que é plena de todos esses 6 opulências. Então é isso esses desejos. Porque assim, Prabhu, eu penso, assim, obrigado pela explicação. Eu penso que assim, para solucionar o problema de eu estou com sede, o que eu poderia fazer? Por exemplo, beber álcool. Não quero. Ou assim, eu posso tomar uma pinga, eu posso tomar uma cerveja, eu posso assim tomar alguma coisa assim que vai meio que me entorpecer. E isso. Obrigado. E aí isso eu penso que estaria um pouco ligado com tamas. Ou eu estou totalmente enganado. Ou de repente, sei lá, eu quero tomar. Não, aí a gente vai voltar naquilo que ele falou. Eu tenho que negar os desejos? É necessário para eu estar livre? Não. Por quê? Porque na hora que eu começo a viver como alma espiritual, eu vou pegar água e vou fazer o que com a água? Oferecer para Krishna de beber. Vou pegar comida, eu neguei o desejo? Não, eu só coloquei ele no lugar certo. Eu só coloquei ele no lugar certo. Eu não vou beber qualquer água, não vou beber água suja. E aí eu pego água limpa e tal e me ofereço para Krishna. Eu pego a comida, eu não vou comer qualquer comida. Eu vou comer comida sátrica, comida que não tenha morte de animais envolvida, que não tenha violência e coisa e tal, comida no modo da bondade. Eu vou pegar essa comida, eu vou comer de cara? Não, eu vou primeiro oferecer para Deus. Quer dizer, eu tive que reprimir esse desejo? Tive que reprimir o meu desejo corporal? Não, eu só precisei o quê? Refletir sobre ele. E essa reflexão sobre o desejo, que é Budi que me fornece. Isso que caracteriza a vontade. Porque o que eu tinha entendido é o seguinte, que Manas, ele daria assim as várias alternativas de solução do problema. Por exemplo, tomar uma pinga, tomar uma água, tomar um refrigerante, oferecer água para... Não, essa não é a função de Manas. Essa é a função de Budi. O Budi dá as várias alternativas. Que você faz a escolha por Budi. Eu achei que a Manas vai saber, olha, tem pinga, tem água, tem isso e aquilo. Aí quem vai escolher é Budi. O Manas, ele apresenta as coisas... é cognitivo, cara. Ele vai é dele que vem os afetos. Sabe quando a gente fala a teoria dos afetos, do encontro com o mundo? É Manas. E aí o que eu vou fazer com esse encontro com o mundo? Então, eu encontrei aqui, tem água, tem suco de laranja, pinga, tal, e aí, o que eu uso? Aí, quando eu faço o que eu uso, aí é Budi que vai funcionar. Na analogia da carruagem, ou não sei se cabe, mas os sentidos, eles seriam os cavalos, que estaria mais ligado com essa questão do Pranamaya Kosha, ou não é por aí. Ou aí, de repente, a rédea seria mais... essa questão do humano. Budi. A rédea é o Budi. A rédea seria o Budi que ou está na mão do falso ego ou está na mão do eu. Entende? Entendi. Obrigado. Então, voltando, por isso que ele fala que é felicidade virtuosa que vem quando Budi
encontra serenidade no verdadeiro eu. Então o que o Buda, ele está na mão do falso ego, está se ferrando, né? Porque ele está altos e baixos, né? O falso ego é materialidade, é dualidade. Aí quando vai para as rédeas do verdadeiro, da alma espiritual, do verdadeiro eu, ele encontra serenidade. É o que ele está falando aqui. Krishna, ele está de olho na gente o tempo todo, ele é um testemunhador. Na hora que ele percebe que você está querendo, a sua alma está querendo desabrochar, né? O que ele fala? O que Krishna fala? Para aquele que me busca com verdadeira fé, amor, eu mostro o caminho pelo qual ele chega até mim. Eu mostro. Quem que é o Senhor de Maya? Krishna. Quem pode tirar, descondicionar você da materialidade? Krishna. Somente, não é você. Krishna, ele te dá, né? Ele vai lá e fala, agora você está num momento que tá, as rédeas aí, né? Maya downtime aí, né? E aí você começa a ser senhor de si mesmo. Você começa a entrar na serenidade do verdadeiro eu, da alma espiritual. Você começa a aflorar seu estado natural de alma. E o estado natural de alma é um servo de Krishna. Ele ama, você ama Krishna. Você começa um relacionamento amoroso com o seu Supremo, né? O que ele faz? Ele disse aqui, que é o próprio Krishna que dá as rédeas, né, de Buddha para a alma, né? E aí as coisas começam a andar, porque elas são abençoadas por Krishna, né? E aí a alma vai executar a vontade de Krishna e não vai se envolver em karma. Como eu te disse, os fanáticos detestam isso, né? Na racionalidade, refletir, fazer perguntas. Nossa, cara, isso só que o que acontece? Você não desenvolve espiritualidade. Porque o conhecimento, nós estamos no conhecimento, não na crença. Conhecimento espiritual, né, como está dizendo ali, né, que Krishna fala, busca refúgio em Buda. Então, através dessa capacidade de reflexão, é que você consegue ter o conhecimento, e esse conhecimento também, essa possibilidade de você ir na contramão do desejo. Então os desejos, tanto da mente sutil, quero ter um carrão, quero ter um casarão, quero ter projeção social, quero fama, força, beleza, riqueza, né? Então pela Buddha, você já joga um balde de água fria nisso. Né? E o corpo também, o corpo eu quero água, quero comida, quero sexo, quero dormir, né? E através de Buddha, você também pode controlar isso. E é aí que está o negócio da vida espiritual. As práticas espirituais não são nada mais do que fortalecer a capacidade de Buddha. Por quê? 3 horas da manhã, 3:30 da manhã, os devotos estão fazendo o quê? Acordando. Estão dizendo o que para o corpo? Levante. Levante. Levanta! Levanta e anda, né? Como dizia isso, né? Buddha, né? Inspirada pela alma, falando para o corpo: vai, rapaz, se mexe aí, né? Eu não quero, não, você vai porque eu estou mandando. Então você fortalece, é um exercício, né? É um exercício, né? Você vai ter um exercício de descolar, né, a sua identificação com o corpo, com os corpos, né? E entender que você é a alma, que na verdade você pode controlar tudo isso, né, a favor, para satisfazer o Senhor Supremo, né? Então cada vez que você acorda de manhã cedo, toma um banho frio, faz jejum, não sei o que é lá, você está reforçando quem? Buddha através da alma. Vamos melhor, você satisfaz a alma através de Buddha. A alma através de Buddha. Um Buddha purificado. Então, Um Buddha purificado. Por quê? Porque você está se associando com os modos da natureza corretamente. Se você fica associando no modo da ignorância, esse Buddha, você está perdendo tempo. Tá? Então o que então você
vai logo ter um corpo animal para desfrutar essa vontade de satisfazer os desejos. Né? É difícil o cara que só pensa em prazeres e desfruta dos sentidos em alto nível, num corpo humano não é para ele. Não é para ele. Então, Krishna, para satisfazer, vai dar um corpo animal. E aí ele está perdendo o quê? Ele está desperdiçando essa forma de existência humana, que é a única que nos possibilita voltar ao Supremo. Então, quando você começa a usar essa forma humana para refletir sobre o desejo, inspirado pela alma, né? A alma está lá, espera aí, os desejos estão surgindo, esse eu permito, esse eu não permito, esse vai, esse não vai, deliberando, né? ou contrariamente ao desejo, ou favoravelmente ao desejo, desde que esteja alinhado com o quê? Com o que a alma acha que vai ser melhor para satisfazer o serviço ao Senhor Supremo. Então, quando você age dessa forma, essa é a consciência de Krishna. E é isso que vai fazer com que a força seja boa, com que a beleza seja boa, com que qualquer outro atributo que tenha por trás a consciência de Krishna se torna bom. Agora, qualquer atributo que tenha por trás, o falso ego, ele é ruim. Ele é egoísta. No final das contas, ele vai estar contaminado. O falso ego está entre o que? Buddhi e... Falso ego é manas, buddhi e ahankara. A palavra ahankara significa falso ego, né? Mas que é o que você chama tudo isso, que está tudo dentro de Titva. Né? E ali em Titva também se forma o karma, né? Forma os smritis, né? Os vritis. Os vritis formam os sanskaras, né? E isso está tudo em Titva. E aí que os processos de yoga visam eliminar essas... Buddhi está acima disso. Buddhi está aí, mas ele está acima da mente. Está vendo? Então na hierarquia. Então está assim, manas, buddhi, e aí vem a alma. A alma está anterior ao falso ego. Então enquanto você está usando o buddhi aqui para manas, né, para os afetos, aquele negócio, nossa, é vida material. Essa vida que a gente vê aí, essa vida mundana. Essa vida aí de sofrimento, é o modo da paixão, vida do sofrimento, ou então vida tamásica. Só que quando você começa a usar o corpo para tamas, você logo volta na forma, né, se você morrer, você volta como animal. Né? Mas enquanto você está na forma rajásica, você volta como humano de novo e fica nessa coisa aí, né? Essa coisa dessa vida convencional. Quando você começa a florar a tua alma, e aí você começa a usar teu buddhi da forma correta, e purificado pela associação com os modos, né? É por isso que eu digo que você deve oferecer a tua inteligência para Krishna. Teu buddhi, purificar buddhi, oferecendo para Krishna. Aí isso se torna passado. O senhor comentou que isso está em Titva. Titva é a substância mental sutil. É onde está manas, buddhi e ahankara. E é onde é o caminho final dos índrios. Que é Titva. Além de Titva... Titva é o ambiente. É o meio onde isso ocorre. O Paramatma está no nosso coração. E ele pode liberar conhecimento, insight de como se fala? Revelação. E aí você entende, e aí Buddhi já começa a funcionar nessa lógica, né? E aí acerta o resto das coisas, né? Mediante a essa revelação. O Paramatma é um avatar? Não. É um tipo de avatar. É uma expansão de Krishna. Não, é um Vishnu. Tá? Uma expansão de Vishnu? Sim. E é uma expansão assim... É um Vishnu. É um Vishnu. É um Vishnu. E é uma expansão plenária, assim, com todos
todas as opulências, ou tipo, porque Nrisimhadeva, ele é pelo que eu entendi, é um pouquinho mais focado. Sim, é uma expansão parcial, né? Ele não é Krishna na forma de Krishna, é um Vishnu, né? Que se manifesta dentro da gente com esse propósito de dar conhecimento. E Krishna fala isso. Eu, como uma bênção especial, eu me coloco como Paramatma, né? Krishna fala no Bhagavad Gita. Obrigado. Para tomar consciência desse Paramatma, a gente precisa estar com a buddhi pura e a alma já... Então, consciência desse Paramatma, aí, que Deus está dentro de você, o Deus interior e tal, é o objetivo do Ashtanga Yoga, que a gente fala. É buscar Deus em você mesmo, aquele negócio, papapá. Isso não tem nada, né? Isso é diferente do caminho de Bhakti. Né? Porque ele para aí. É a realização de Paramatma. Porque Deus tem 3 aspectos: Brahman, Paramatma e Bhagavan. A realização de Brahman, a forma impessoal de Deus, através do Jnana Yoga, o conhecimento intelectual. Você chega numa forma, é o que muitos esotéricos, como os Rosa Cruz, os teósofos, né, são guianas. E eles entendem Deus como impessoal. Tá? Mas se o cara vai um pouco mais adiante, ele começa a ver Deus como Paramatma. E já engloba, e essa realização de Paramatma já engloba a realização de Brahman. Já tem as duas. Agora, quando você vai adiante e tem a realização de Bhagavan, você já tem a realização de Paramatma e Brahman junto. Né? E cada uma delas é um aspecto diferente de Deus. É Sat, a outra é Chit, a outra é Ananda. Bhagavan é a realização Ananda, que contém as outras todas. Tá? Então, retomando aqui. E aí ele vai começar a falar da prática espiritual yoga. Nós vamos deixar para a próxima aula. Que página que é essa? Essa aqui é a página 92. Nós vamos para 93. Então eu vou encerrar por aqui hoje. E aí na próxima terça, se tudo der certo, não tiver nenhum percalço no caminho, aí a gente vai continuar daqui adiante. Mas é muito interessante você ver quantas vezes... Esse capítulo é ponto central do livro. Ponto central. Quantas vezes Krishna fala que buddhi é muito importante. Eu nunca mudei essa. Isso que é o... Por isso que eu gostei muito quando eu peguei esse livro para ler. Porque eu já sabia disso, mas eu nunca tinha visto isso escrito nos livros, assim, de uma forma tão clara, você está vendo? E batendo nessa tecla, assim, você está vendo? É uma coisa mais... bem filosófica mesmo, né? Então, a gente vê que não é simplesmente você se tornar fanático e se tornar dogmático, porque tem devoto que, infelizmente, pensa assim. Não tenho o que pensar, está tudo escrito, já mandado se fazer. É só fazer, aí você faz por fazer. E aí não muda nada interiormente, só muda exteriormente. Né? Tá certo que mesmo você fazendo sem saber, você ainda ganha a Gyata Sukriti, que é alguma benesse, né? Mas é muito melhor, como Krishna fala aqui na Bhagavad Gita, se você faz as coisas sabendo o que você está fazendo, com consistência, né? Não é... Então, vocês entenderam bem a importância de Buda? Ficou claro? Por que essa forma humana é muito importante? Porque a gente tem essa prerrogativa de poder refletir, de ir na contramão dos desejos, de poder descolar-se da natureza material. Né? E aí quando você começa a descolar da natureza material, o que era um Buda, o que é um Buda? É um binômio. A alma espiritual e materialidade. Quando você descola, Eu sou alma espiritual. e aí você morre. Aí deixa de ser Buda.
Mesmo estando vivo, você volta. Inconsciência. Inconsciência. Isso é a consciência de Cristo. Então, consciência de Cristo, tem muita gente que acha que tem que entrar para isso. Não! Não é isso. Né? Você entrar para isso te propicia conhecer essas coisas. Mas não quer dizer que você já né? Então, como é que você está em consciência de Cristo? Não quer dizer, como é que você está dentro da ISCOM? Muita gente fala nesse sentido, mas é um erro. Tá? Porque a consciência de Cristo existe muito antes da ISCOM existir. É óbvio que não pode ser isso. A ISCOM fez 50 anos. Né? Então Cristo já falou isso há milênios. Então essa consciência de Krishna é a consciência da alma. E ela está aqui condicionada, mas quando ela começa a se liberar da energia de Maya, por bênção de Krishna, por ver que você está buscando ele, né? E aí ele começa a entregar as rédeas de Budi na tua mão ali, na alma espiritual, né? É a coisa começa a fluir. E como é que a gente se purifica para todos os 9 processos de Bhakti? Os 9 processos de Bhakti. Ok? Que horas são agora, gente? 9h35. Nossa, como explodindo o tempo, não fala? Agora nesse final, você falou de consciência de Krishna. Repete, desculpa. Agora no final, você comentou sobre o estado de consciência de Krishna, eu fiquei com uma dúvida. Pois não. O estado de Nirvana, comentado por Buda, seria um estado de consciência de Krishna? O fato de desapego? Então, é claro que o que os devotos chamam de Nirvana é muito diferente do que os budistas chamam de Nirvana. Por quê? Porque Buda nunca explicou o que era o Nirvana. Uma vez chegaram para Buda e falaram assim: Buda, o que é o Nirvana? Você sabe o que ele respondeu? Ele fez assim: só isso. Ele cerrou os lábios. Ele se negou a dizer o que era o Nirvana. Isso quer dizer que o Nirvana é o vazio? Não. Mas foi essa a conclusão que eles tiraram. Como é que eles deram esse passo exatamente? Eu até hoje não entendi direito. Buda nunca falou se Deus existe ou não existe. Nunca. Eu tenho muitos amigos budistas, grandes amigos budistas. Não, tem uns que eu adoro, mas assim, eu respeito. Mas aqui, entre nós, né, estamos conversando entre nós. Por que a gente é Hare Krishna não é budista? Por causa disso, essas coisas. Né? Buda nunca falou se Deus existe ou não, se Krishna existe ou não. Porém, depois que ele deixou o corpo, os sucessores dele convencionaram que Deus não existe. Mas Buda mesmo nunca deu essa resposta. Então, ele nunca falou que é Nirvana, ele nunca falou se Deus existe ou não existe. Ele nunca sequer disse, né, se um Buda deixa de ser Buda quando entra no Nirvana. Nem isso ele responde. E ele não respondeu muitas, mas essas principais perguntas aí são muito importantes. Ele não respondeu intencionalmente. Então, o que aconteceu? Os que vieram depois de Buda falaram: não, se ele não falou que Deus existe, é porque Deus não existe. Eu acho uma conclusão perigosa. Você não tem como afirmar nem que sim nem que não. Eu acho que o benefício da dúvida seria legal, né? Mas eles definiram que não tem. E Nirvana, eles falam que é o vazio. Nada. E aí eles meditam no quê? Os budistas. No vazio. Medita no vazio. O que eu acho, filosoficamente falando, uma impossibilidade. Porque aquela velha história, como é que você vai meditar no vazio? Vamos dizer, eu fecho o olho, respiro fundo e imagino o quê? Mas esse vazio poderia ser um desapego, vendo de outro jeito? O desapego de todo mundo material? Aí você tem que pensar para chegar nisso. Por que eu vou desapegar? Desapegar do quê? Né? E por que eu devo desapegar? Aí você está pensando. Né? Agora, quando você medita no vazio, o vazio é vazio. Eu também acredito que o vazio não existe. O vazio é vazio. Não, se você tem lá, está pensando no vazio, é porque se você está pensando no vazio e imaginando o vazio, é porque você está dentro do vazio.
Não há. É interessante isso, que o nosso cérebro ele não consegue pensar em coisas desse tipo. Ele é um computador, como se diz, que ele só funciona com positivismo. Você fala assim, não pense numa vaca, você já pensou. Não pensa no sei o que lá, aí você já pensou. Porque cada vez que você fala para ele não fazer, é aquilo que ele vai executar. E aí ele executa aquilo que você não queria que ele executasse. É uma longa história, mas aí tá, é um negócio complicado. Então, o Nirvana, do ponto de vista dos devotos, quando Krishna fala em Nirvana, ele está se referindo ao mundo espiritual, que é um mundo onde não há morte, não há tristeza, onde não há envelhecimento, onde você goza de Satchit Ananda, eternidade, conhecimento e bem-aventurança plenos. Então essa visão que nós temos do Nirvana, que é diferente do Nirvana budista, e que eu pessoalmente não acho que o Nirvana budista seja o Nirvana que Buda falou. Eu também tem isso. Eu acho que nas nossas escrituras dizem que Buda é um avatar de Krishna. Então, o que é ele é uma Shakti Avatar, uma encarnação dotada de poder. Então, ele veio para fazer coisas específicas e não fazer outras. Ele veio para falar de tais coisas e não de outras. Ele deixou muito claro. Ele não falou intencionalmente um monte de coisas. Pediram para ele falar e ele não falou. O Kalamandu que lá chegou lá, mas Buda, me fala, Buda quando entra no Nirvana deixa de ser Buda. Assim, ela mandou que quando eu te aceitei como meu discípulo, eu prometi que iria responder perguntas assim. Não, então eu não vou responder. Buda claramente se negou a responder. Está entendendo? Isso não quer dizer que ele não sabia. Isso quer dizer que ele não quis falar. Agora os motivos ele não deixa claro. É mais ou menos o que Jesus, quando Jesus pregava lá, eles ficavam, pô, mas você fala tanto em parábola, por que você fala em parábola? Ele fala, porque a vocês é dado o entendimento, mas a eles não é dado o entendimento, então eu falo em parábola. Então Jesus também conhecia as coisas, mas não podia falar de tudo para qualquer um. Né? Então eu também vejo nesse sentido. Bom, mais alguma coisa? Tem alguma pergunta aí hoje? Não. A Heroli Gargantiel mandou um Haribol. Quem é? Heroli Gargantiel. Eu acho que é uma devota francesa. Haribol, Mataji. Haribol. O Arjuna Dasa, ele coloca que... Mas isso já faz um tempinho que ele mandou. A Globo, no momento, tem sido a maior arma da forma da ignorância que manipula política e moralmente esse povo escravizado. Arjuna Dasa. E Soraya Devidasi falou Jai Hare Krishna. Jai Hare Krishna, Soraya. Deixa eu ver, tem mais. Tá. Radha Madhava Dasa mandou um Haribol. E é isso aí. Então, o Arjuna que falou aí da Globo, né, é interessante porque esse mundo que nós estamos aí, esse mundo profano, esse mundo aí secular, né, essa existência secular, ela vive em função da falsa identificação corpórea, cultura corpórea. E não é cultura espiritual. Então o que nós vamos falar? Vamos falar para você desejar sempre, né? Porque afinal de contas, o consumismo está atrelado ao desejo. E se você não desejar, você não vai ficar consumindo que nem um bobo, né? Por que você consome que nem um bobo? Porque você está falsamente, sempre na falta, né? Estou sempre faltando, né? Os corpos materiais sempre vão estar faltando alguma coisa, o tempo todo vai faltar, e você vai sempre encher, eles vão sempre estar oferecendo, e você acha que felicidade é isso aí. É o gozo dos sentidos, de desfrutar o prazer, né? De tentar equilibrar o corpo físico com a materialidade, porque sempre vai faltar. Né? E não é isso. Como nós vimos, não é isso. Nós não somos o corpo, nós somos alma. Pensou se um dia, né, a nossa sociedade fosse diferente?
Né? A Globo está lá, né? Em vez de fazer consuma, 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 assim, não, né, gente, né? Veja bem, você não, busque a compreensão, né? Você está nessa, né, aqui agora, é a única possibilidade que você tem, né, na forma humana de transcender a materialidade, voltar para o mundo espiritual. Pensou se fosse assim? Nos meios de comunicação, né? Nossa, seria uma maravilha, mas, né? Bom, pessoal, então mais alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então podemos encerrar? Muito obrigado a todos pela paciência, por estarem aqui, né? E por essa interação importante, essas reflexões todas que enriquecem, né, esse momento. Muito obrigado, todas as glórias a Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Obrigada.